Bom dia oficial para a turma 42, vamos dar início à nossa sexta aula da disciplina de ações básicas. Hoje o que eu separei para vocês foi a parte de banho no leito, né? Que a gente sabe que a higiene do paciente, ela favorece ali a retirada de micro-organismos indesejados e favorece para o paciente medidas de conforto, né? Através da sua higiene diária. Faz parte da atribuição de enfermagem o banho no leito, faz parte da atribuição de enfermagem a troca, né, para realizar a higiene íntima desse paciente e faz parte do trabalho de enfermagem, das nossas atribuições, a higiene oral, tá? Então, quando a gente vai estar fazendo assistência a algum paciente, nós devemos estar cientes de até onde as nossas atribuições, né? Óbvio que você não vai escovar o dente de um paciente que consegue fazer isso por ele, porque isso seria déficit do autocuidado. Mas o ideal é que você tenha a certeza de que esse paciente ele pode fazer sozinho, né? E se ele precisar de ajuda, você tem que estar à disposição. E é separado um horário do dia para que você possa trabalhar com seus pacientes a questão da higiene. No geral, um técnico de enfermagem pode ficar com até 2 banhos no leito por dia, tá? A equipe se ajuda, dependendo do local que você vai trabalhar, a equipe se ajuda, né? Todo mundo ali ajuda a dar um banho no leito. Mas, no geral, a pessoa responsável pelo banho é uma só. Depois do banho, vai os curativos, né? Vai todo o processo de higiene e, por último, você fica ali à disposição desse paciente para realizar as trocas durante o dia. Acompanhante não é para executar as atribuições da enfermagem. Acompanhante é para fazer companhia para o paciente. É para ser uma distração para o paciente. Não é para ser uma pessoa que está ali à disposição para executar as atribuições de enfermagem, não. Vocês vão ouvir muito isso no posto. Ah, o paciente evacuou no leito 35. Ah, mas ele está com acompanhante, o acompanhante troca. Nananina, não. Ah, o paciente segura, o acompanhante faz a medicação dele, é só deixar lá que o acompanhante dá. Não é assim também não. O paciente tá com acompanhante, aquele acompanhante faz tudo, menina, dá dieta, troca fralda, ajuda a dar banho. Não, tá? Não é assim não. Se o acompanhante quiser ajudar, você deixa ele ajudar dentro das atribuições que ele pode ajudar. Como, por exemplo, você está com dificuldade para movimentar o paciente, o acompanhante ele pode, você orienta, o acompanhante pode ali te ajudar a movimentar. Você está longe da bandeja, precisa que pegue alguma coisa, você pede para o acompanhante pegar para você. Mas as atribuições da enfermagem têm que ficar sob domínio da enfermagem, tá? Instalar uma dieta, realizar um curativo. Professora, Oi. no caso, assim, quando for a hora da gente dar o banho no paciente, aí a família falar e não, deixa que eu dou o banho nele e tal, essas coisas. Aí, o que a gente vai fazer? Se o familiar quiser dar o banho, né, e você já conhecer, digamos que é um paciente que já está lá há um tempo e você conhece, já sabe, né, pode nunca ter ficado com aquele paciente cuidando dele, mas você já sabe que os familiares eles dão conta de realizar a atribuição. Daí você permanece no quarto. Você fala, não, mas eu vou ficar por aqui, eu vou ajudar vocês daqui. Então você vai, enquanto eles estão dando banho, você está ajeitando, né, a mesinha de cabeceira, você está organizando seu material, mas permaneça no quarto, porque se eles derrubam esse paciente, né, se acontecer alguma coisa com esse paciente, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é de quem estava com o paciente, tá? Então a gente permanece no quarto. A gente não pode confiar os cuidados de enfermagem a uma pessoa leiga. Tá? E a gente vê muitas pessoas fazendo isso. Tudo bem que a equipe está cansada, que está todo mundo saturado e tudo mais, mas o ideal, tá? O cenário perfeito é a enfermagem atuando em suas atribuições e acompanhante atuando em suas atribuições. Do contrário, tá todo mundo dando conta de tudo, então não vamos mais contratar mais pessoas, né? Porque ali a gente sempre dá um jeito de dar conta de tudo. E às vezes esse dar um jeito de dar conta de tudo é deixando de fazer as nossas atribuições enquanto enfermagem. Se o acompanhante insistir, você fala assim, não, aí você bate a verdade. Não, senhora, ou não, senhor, eu tenho que ficar aqui.
né? Eu tenho que ajudar a dar o banho de alguma forma, porque é uma atribuição minha, né? E é uma política do hospital. A gente não aceita. Ah, mas todo mundo faz. Você sabe, todo mundo não sou eu. Fui criada assim. A mãe de vocês sempre falou isso pra vocês, né? Que vocês não eram todo mundo. Então, tá na hora da gente assimilar o nosso papel no mundo. Então, os banhos, eles são classificados em tipos, tá? A gente tem o banho de aspersão, que é quando o paciente ele vai até o chuveiro, tá? Seja de cadeira de roda, seja de andador, seja levado ali no colo e quando chega lá você coloca na cadeira de banho, mas ele tomou um banho de chuveiro. Daí pode ser uma aspersão com auxílio. O que foi que eu fiz? Aguenta aí. Valha-me Deus. Tá. Pode ser um banho, né, de aspersão, que é com chuveiro, daí você pode ser aspersão com auxílio. Pode ser um banho de imersão, que é quando ocorre na banheira. Pode ser um banho de ablução, que é quando a gente joga pequena porção de água no paciente, mesmo no leito. Ou pode ser um banho no leito, usado para paciente que está acamado ou em repouso absoluto. Esses são os tipos de banho que a gente oferta para os nossos pacientes. Então vamos lá. O banho do leito de paciente adulto, como que funciona? É uma técnica de higienização corporal para pacientes acamados e impossibilitados de se locomover. Agora, na internação COVID, a orientação é que os pacientes não se levantem do leito. Então, se o paciente precisa esvaziar a bexiga, a enfermagem tem que estar lá atuante. Se o paciente precisa evacuar, a enfermagem tem que estar lá atuante. Se o paciente precisa movimentar a cabeceira, a enfermagem tem que estar lá atuante. Se o paciente precisa se alimentar, a enfermagem tem que estar lá atuante. Por isso que é muitos profissionais, né? Porque esse paciente ele não pode se levantar. Ah, professora, mas não é um paciente acamado. Mas é que o esforço faz esse paciente desaturar. A oxigenação no sangue cai e esse paciente ele evolui ali para um broncoespasmo. Então ele começa a oscilar a frequência respiratória. E algumas pessoas agravam o seu quadro por um pequeno esforço. Então a pessoa fica literalmente deitada na cama, em repouso. No máximo que ela faz é elevar a cabeceira. Então é banho no leito, evacuação no leito, diurese no leito, alimentação no leito, tudo no leito, tá? Dependendo do caso da pessoa. Qual é o objetivo do banho no leito? Proporcionar higiene e conforto ao paciente. Melhora a autoimagem, promove relaxamento e sentimento de bem-estar. Reduz, os odores corporais e estimula a circulação sanguínea devido ao contato com a água morna e a massagem corporal durante a fricção da compressa com a pele. Então não tem como a pessoa não ficar melhor após um banho. E, gente, se a pessoa tem o hábito de todos os dias tomar banho na casa dela 2, 3 vezes ao dia, você imagina essa pessoa tomando um banho por dia, porque alguém da enfermagem vai lá dar, né? A autoestima fica completamente prejudicada. E nós somos o único meio, o único mecanismo que esse paciente tem para que ele possa voltar a se sentir vivo. Quem são os responsáveis pelo banho no leito? Enfermeiro e técnico em enfermagem. Nunca vi um enfermeiro dando banho no leito. Mas é para dar. Se tem 5 banhos no leito na equipe e eu só tenho 4 técnicos, o 5º banho no leito é meu. Tá? Tem que dividir bem direitinho. Ou então, existem os acordos entre a equipe, fica 2 funcionários só para o banho. Faz o banho de todo mundo e as higienes de todo mundo. Os outros funcionários vão fazer medicação e curativo de todo mundo. E os outros funcionários vão suprir as necessidades do setor. Existem as divisões dentro dos setores, mas no geral, se eu tenho 5 pacientes e 4 técnicos, o 5º banho é do enfermeiro. A gente divide por igual. Aqui em Rio Branco eu trabalhei num hospital que era tudo dividido por igual, com técnico de enfermagem. Não tinha essa, não.
Tá? A gente trabalhava ali, era revezamento, como lá era urgência e emergência, era revezamento. O paciente que chegasse era quem estava na vez de atender. E aí não interessava o tipo de paciente que fosse, era na tua vez, era tu que tinha que ir. Né? Então, assim, tinha que fazer o acesso, verificar os sinais vitais, administrar a medicação e ficar aos cuidados daquele paciente enquanto ele estivesse lá com a gente. Né? Por exemplo, chegou o almoço. Como lá era emergência, vai metade da equipe e depois vai a outra metade, né? Então, assim, dividia por igual. Não tem assim, sou enfermeiro, vocês resolvem entre vocês. Não. Era tudo dividido por igual. Repouso, dividido por igual. Né? O enfermeiro vai 2 horas, o técnico vai 2 horas, entra no acordo para ver quem vai primeiro, mas não era essa coisa assim de uma terra sem lei, não. Era um hospital que tinha ali uma... E era público, tá? Hospital público. Mas tem aí essa estrutura da divisão dos horários que iguala, né, a equipe de enfermagem, que eu acho que é isso que faz falta em algumas situações. É igualar a equipe, é você se colocar ali à disposição, né? Você tá ali de igual para igual, porque o nosso elo principal é o cuidado com o paciente, né? Então, com relação ao banho no leito, o enfermeiro também, né, é um profissional que tem a responsabilidade com essa prática. Quando que ele é contraindicado? Contraindicado em paciente hemodinamicamente instável e conforme a orientação médica. Digamos que a gente está com um paciente grave, vamos usar o COVID agora. A gente está com um paciente grave de COVID que não está conseguindo estabilizar os parâmetros, né? Por exemplo, a saturação não para de cair, a frequência cardíaca não para de subir, a pressão arterial não para de cair. Então, assim, é um paciente que não está estável, né? Ele está, na verdade, instável hemodinamicamente. A dinâmica do corpo dele está instável, tá? Então, nesse paciente, a gente espera estabilizar e, por último, a gente dá o banho no leito dele. Vi, professor, o paciente só estabilizou 5 horas da tarde. 5 horas da tarde ele toma o banho. Tá? Fugiu a rotina, porque você tem um respaldo. O paciente está hemodinamicamente instável. Agora, o paciente evacuou, você tem que trocar, não tem jeito, né? O paciente urinou na fralda, você tem que trocar, não tem jeito que a gente não vai deixar a pessoa suja, né? Mas o ideal é que o banho no leito seja ofertado para o paciente quando ele estiver em condições hemodinamicamente normais ou estáveis, tá? Então vamos lá, com relação ao banho no leito, né? Ele envolve alguns fatores. O primeiro deles é a humanização. A humanização, ela trabalha o sentido da empatia, tá? Que é quando você se coloca na situação do paciente. Digamos que o hospital que você está, né, que você vai executar essa técnica, a parede que dá acesso ao corredor é de vidro. E às vezes o profissional ele só se preocupa ali em fechar com o biombo a parte que demonstra ele para os outros pacientes e esquece do corredor. Aqui em Rio Branco tem um hospital que é assim. Quando você passa no corredor, às vezes a maioria dos pacientes estão expostos. Então tenhamos um pouquinho mais de atenção, né? Façamos isso com o sentimento da empatia. E se fosse você? Outra coisa, a paciente é mulher, ela não quer homem no banho dela. Troca. O enfermeiro troca o técnico que está trabalhando. Ou a enfermeira que está lá no posto vem e dá o banho naquela mulher, tá? Aí o homem que está ali, ele fica só para auxiliar. Pega um lençol aqui, pega um lençol ali. Quando ele não tiver mais a paciente exposta, ele pode até ajudar a movimentar a paciente. Depois ele continua ali com assistência de enfermagem. Mas esse processo do banho, do toque, né? Se o paciente não quiser mulher ou se ele não quiser homem, a gente tem que respeitar. Né? Porque é uma questão aqui que envolve os valores dele. Então, é uma questão de humanização. Temos que respeitar também os valores, né, do paciente com relação a isso. Se ele não quer homem, não manda homem. Se ele não quer mulher, não manda mulher. Se ele não quer que você toque na genitália, também você não toca. Você deixa que ele faça por ele, tá? Você pergunta aqui, seu João, nesse caso aqui é um homem, né? Seu João, o senhor consegue, né, lavar o seu pênis? Aí o seu João diz, minha filha, eu consigo. Aí ele vai lá e lava sozinho. Seu João, o senhor consegue escovar o dente? Consigo. Aí o seu João escova o dente sozinho. Tudo que o João conseguir fazer, ele vai executar sozinho, sob nossa supervisão, com o nosso cuidado, mas ele fazendo por ele. Temos que respeitar a privacidade do paciente. Temos que ter ética, meu povo.
Muita ética, meu povo. Socorro, meu povo. Comentários desnecessários, tá? Outro dia eu fui dar um banho no leito com uma aluna. Estamos lá dando banho, ela falou assim, mas olha, aí falou o nome da paciente, a dona fulana tem silicone. Aí eu queria jogar uma cubarrinha na cabeça dela, mas não podia, né, agressão. Mas a vontade era de matar, o meu olho ficou assim, ó, pulando da caixa, né, e eu querendo agredir a menina, porque são comentários desnecessários, a pessoa está ali exposta na sua frente, que nunca viu. Outra vez uma aluna falou do bronze da paciente também. Olha, fulano usa bronze, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter bom senso. Mas a pessoa não fez aquilo para chamar sua atenção, não. Né? E às vezes você tá ali numa intenção de, querer fazer um... Mas a paciente gosta de brincadeira, professora, não sei o quê. Será? Será que a brincadeira dela não é uma defesa porque ela está incomodada? Né? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de bom senso e o ideal é que fiquemos calados, tá? Porque quando a gente tá com a boquinha fechada não sai tanta asneira. Então, com relação à ética, nós temos que observar também a crença, né, do paciente tem que ser completamente aqui, ó, respeitada. Esses dias eu estava com uma paciente lá no Hospital do Idoso, estava fazendo acompanhamento dela. E ao lado tinha uma senhora que não tomava banho. Ela não queria tomar banho. Daí ela falou, minha filha, ninguém morre de sujeira não, pode deixar. A enfermagem vinha e conversava, o psicólogo vinha, achava que era depressão, aquela coisa toda. E ela dizia, gente, eu não vou tomar banho, vocês não estão entendendo. Eu não vou tomar banho, ninguém morre de sujeira. Eu não tô sujo não, eu não saí daqui pra nada. Eu não tô suja, pode deixar. Daí ela passava o lencinho umedecido nela, fazia higiene. Ela era paciente que não podia levantar da cama, mas ela conseguia fazer tudo por ela, assim, sabe? Na cama mesmo ela se virava. E aí ela fazia a higiene dela, trocava a roupinha dela, passava um creminho, passava um perfume, e ela, eu não vou tomar banho. E aí, depois de um tempo, né, como eu estava no quarto, aí eu acabei conversando um pouquinho mais com ela. Daí eu perguntei pra ela, falei assim, mas por que a senhora, né, tem essa aversão aqui com relação ao banho da enfermagem? Ela falou assim, minha filha, eu amo banho, na minha casa eu tomo banho 3, 4 vezes por dia. Mas é que aqui, com esse monte de gente estranha passando a mão em mim, não vai dar certo. Minha filha, aí ela falou a religião dela, né? Minha filha, eu sou da religião tal. Já pensou esse monte de gente tocando? O meu corpo é meu templo. Eu não vou deixar essas pessoas tocarem no meu corpo. Daí eu entendi que não era uma questão psicológica. Ali que era uma questão de fé, era uma questão devocional. E que aquilo iria desestabilizar ela enquanto pessoa. Né? Daí depois eu fui lá no posto de enfermagem, expliquei para as meninas, eu falei assim, então vamos deixar ela em paz, não vamos ficar mais insistindo para ela tomar banho, não. Daí no último dia, ela falou assim para mim, minha filha, se você quiser me dar um banho, eu aceito. Só que eu tava cuidando de uma outra que tava bem grave, né? Daí eu falei assim, tá, vou dar um jeito aqui, mas eu vou dar o banho da senhora. Daí consegui uma cadeira para ela, consegui uma bala de oxigênio, porque ela estava no oxigênio. A gente colocou ela na cadeira, eu pedi ajuda de 2 homens para pôr ela na cadeira. Daí ela deixou. Colocamos ela na cadeira e ela foi, levei ela pro banheiro e fiquei com ela dentro do banheiro, né? Ela tomou o banho dela sozinha, ninguém tocou nela. Eu só fiquei ali observando e nem olhava muito para ela. Mas eu fiquei dentro do banheiro e não fechei a porta. Deixei a porta aberta, porque ela era uma paciente que poderia descompensar a qualquer momento e eu precisaria de ajuda. A paciente tomou o banho dela, acho que era 12:00, 1h mais ou menos. Conseguiu tomar o banho dela, a gente trocou todos os lençóis de cama, deu uma arrumada na mesinha de cabeceira dela, deixou ali todos os produtos de higiene na beira do leito para quando ela voltasse que ela pudesse fazer uso do que ela quisesse. Gente, essa mulher parece que renasceu. Sabe uma plantinha que a gente coloca adubo? Foi essa senhora. No outro dia, né, os médicos estavam falando em dar alta para ela. Por quê? Porque ali ela teve a privacidade dela respeitada, ela teve a crença dela respeitada e ela teve todos os seus valores respeitados. Ela só foi quando ela estava pronta e foi executada da forma que ela queria, porque o receio dela era aquele monte de gente metendo a mão nela, né? Da forma como ela dizia. E às vezes é só isso. Às vezes o paciente não quer tomar banho porque ele não confia em você, né? Ou porque é uma questão ali religiosa.
E às vezes a falta de uma comunicação faz com que nós saiamos com impressões erradas. A pessoa estava investigando nela depressão porque ela não queria tomar banho, né? Então, às vezes, é só uma falta ali de informação e de orientação. A gente tem que observar a satisfação do paciente, né? Com relação ao toque, onde toca e como toca. Lembra, acho que eu falei para vocês, uma aula de farmacologia, que a gente só toca no paciente se a gente tiver de luva. Porque o toque da mão, ele pode expressar outra coisa para o paciente. Tá? O paciente está ali numa situação de fragilidade biopsicossocial. Lembra? O conceito de saúde é o bem-estar biopsíquico social. Se ele está doente é porque ele não está, né, com essa hemodinâmica estabilizada. Então, o toque, a mão, esse paciente pode entender de uma forma diferente. Então, ali o toque enluvado, ele não possibilita o toque pele a pele, tá? E isso qualifica que aquele toque é um toque, tá, de trabalho. Não é um toque porque você está na intenção, né, de tocar aquele paciente, de fazer ali, promover um carinho. Então, você que é da enfermagem, né, você pode sim ofertar palavras de conforto, mas o ideal é que você não faça carícias nos seus pacientes, né? E às vezes é natural, a pessoa já tem esse hábito, é espontâneo, faz parte da rotina dela. Então, faz ali uma carícia na mão, fala com a pessoa fazendo um carinho no cabelo, passando a mão nas costas, né? Tem gente que fala assim. Enfermagem não, tá? Nós da enfermagem, sempre que vamos conversar com o paciente, pode prestar atenção. Ou estamos com os braços cruzados para frente, para trás ou dentro do bolso do jaleco. Tá? E a gente só toca no paciente de luva, para a gente evitar ali qualquer constrangimento e qualquer informação de recepção errada por parte do nosso paciente ou por parte do acompanhante, tá? Tem paciente que às vezes ele perde um pouco a linha, ele passa do limite com a enfermagem, tá? E geralmente são os homens, pacientes homens, e principalmente os pacientes homens que estão acompanhados de suas esposas. Então eles te colocam numa situação difícil, tá? Porque você fica ali com a acompanhante, né, numa situação complicada e o paciente passando do ponto e você muitas das vezes não tem como, né, dar um chega para lá. É um pouquinho difícil, né, pra gente, que a gente fica numa situação. Então, assim, o que eu sempre falo fecha a cara, né, roxinho ali, sem nenhum semblante nem de incômodo, nem de que está gostando, né? O paciente faz uma brincadeira, você finge que não foi com você. Uma hora ele para. Eu sempre falo isso, uma hora ele para, ele entende que não tá legal e uma hora ele para. Então, a gente tem que prestar atenção também com relação ao relato do paciente, né? O que o paciente vai falar daquele banho, o que aconteceu, né? E principalmente, um paciente sempre fala da equipe do dia anterior. Então, se o paciente está falando da equipe do dia anterior, ele está mandando um recado subliminar para você, dizendo como é que ele quer que você faça com ele, porque senão amanhã ele vai estar falando de você, tá? Então, a gente observa também com relação às preferências pessoais, né, do paciente. E por último, né, e não menos importante, nós também temos que explicar para o paciente como é que ocorre todo o procedimento. Material utilizado: uma toalha de rosto, uma toalha de banho, isso aqui é providenciado pelo próprio paciente. Roupas de cama é disponibilizado pela rouparia do hospital. Compressas, também disponibilizado pela rouparia do hospital. Sabonete do paciente ou sabão líquido neutro que a gente encontra na unidade. Roupa do paciente ou o avental da instituição, tá? E ali uma comadre. Material para o procedimento: vamos precisar de luva de procedimento, de um hamper. Hamper é aquele local em que a gente joga roupa suja dentro do hospital, tá? Aquilo é um hamper. O biombo, quando for necessário, tá? A gente coloca o biombo. O biombo é aquela parede, né, que forma ali uma proteção para o nosso paciente para que ele não seja exposto. 2 bacias. E vamos manter sempre o máximo da privacidade do nosso paciente.
colocando os biombos em caso de quadro, né? E esse quadro teria que ser semi-primitivo. Então, a gente coloca ali, fecha o quadro, 2 lados do quadro, se a parede for fechada. Se a parede não for fechada do outro lado, a gente fecha os 3 lados e deixa só um lado, tá? Que vai ficar ali, geralmente, ou é a cabeceira, ou é a parte dos pés, a gente deixa exposto, que é pra gente conseguir acessar o quadro, né, para dar ali o banho do nosso paciente. A gente precisa ter um local para entrar e sair. Com relação à descrição do procedimento, primeiro você observa a temperatura e a ventilação do ambiente, né, se elas estão agradáveis para o paciente. Geralmente, eu desligo o ar-condicionado. Eu entro no quarto, desligo o ar-condicionado, abro as janelas e aí é que eu vou dar o banho no meu paciente, tá? Daí a gente observa, se o paciente ele for para o banheiro, a gente observa a temperatura da água, tá? Pra gente observar lá se o quarto ele não tá muito quente e aí a água tá muito fria ou vice-versa. Então, um quarto muito frio e a água muito quente e esse choque de temperatura pode ali desestabilizar o paciente. Então, a gente observa primeiro a temperatura do ambiente, depois observa a temperatura da água, tá? E aí a gente coloca o paciente para tomar banho, né? Ou banho de aspersão, ou banho de chuveiro, ou banho no leito, né? E vai depender do tipo de banho que esse paciente vai tomar. Lava as mãos e providencia o material que for necessário. Depois você leva o material para o quarto onde o paciente vai tomar o banho. Coloca o material em ordem, tá? Na ordem que você vai usar, em cima da mesinha auxiliar. Então, primeiro vai as compressas, porque é o que você vai usar, né? Compressa. Aí depois vem as toalhas para você secar o paciente. Depois vem os lençóis do paciente. Então, você coloca na ordem que você vai estar utilizando. Explica para o paciente o que vai ser feito e orienta, tá? Então, você vai conversando com o paciente, vai executando, vai conversando e vai orientando. Seu João, agora vamos lavar a cabeça, não sei o quê. Seu João, vou limpar o seu ouvido. Seu João, agora vamos limpar aqui o rosto, fecha os olhos e assim vai. Tudo que você vai fazer, você vai falando para o paciente, vai orientando ele a como que ele deve proceder. Depois você veste o avental e calça as luvas de procedimento. Inicia soltando o lençol debaixo do paciente e expondo o paciente o mínimo possível, tá? Geralmente os lençóis eles ficam amarrados, daí a gente solta os lençóis e já deixa ali ele em cima da cama para facilitar a troca. Vai ser utilizado 2 bacias. Uma bacia você vai utilizar para molhar as compressas com água e sabão e a outra você vai utilizar para enxaguar. Essa de enxágue só tem água dentro. Então, a compressa que você limpou o paciente não é a mesma compressa. A compressa que você molhou o paciente com a sua água e sabão não é a mesma compressa que você vai utilizar para secar o seu paciente, tá? E nem ali naquela mesma água. Então, às vezes, a pessoa vai dar banho no leito, aí pega ali aquela compressa com água e sabão, ensaboa o paciente inteiro e depois vem só tirando o excesso com a toalha. Aquilo ali não foi banho, né? Porque você não limpou. Então, primeiro você ensaboa esse paciente, faz ali o processo de fricção, depois você vem com a outra água da outra bacia, fazendo ali a remoção. Geralmente, já vai de 2 pessoas. Então, uma pessoa vai ensaboando e a outra pessoa já vem enxaguando em seguida. Você tem que seguir uma sequência. Primeiro, cabelo, depois o rosto, né? No rosto aqui só com água. Depois você vai para a orelha e pescoço. Depois você vai para os braços e mãos. Aí você vem para o tórax e para o abdômen. Aí desce lá para as pernas e para os pés. E por último, você lava os genitais e o períneo com água e sabão, tá? Períneo por último, por quê? É a região do nosso corpo que é mais contaminada, né? Então, o que é mais contaminado a gente deixa por último. Então, o banho começa de maneira encéfalo-caudal, da cabeça para a cauda. Então, você vem ali, ó, cabelo, rosto, orelha, pescoço, braço inteiro. Desce lá para as mãos, ponta dos dedos, aí sobe. Tórax, desce para o abdômen. Aí pula para as pernas, né? Vai lá para a perna do sentido na circulação, de baixo para cima, tá? Da ponta para o centro. Então, você vem trazendo ali toda a sujidade, tá? E quando chegar na região inguinal, daí você limpa tudo de uma vez e é quando finaliza o seu banho. Daí você lava e enxágua as genitais e o períneo com uma nova compressa,
com o auxílio da outra comadre, né? Ou seja, você deixa ali escorrer a água atrás, a água que está atrás, né, dessa região íntima do paciente na comadre. Se o paciente tiver condições ali de elevar, né, o quadril, você coloca a comadre embaixo e aí você lava bastante e depois tira a comadre, porque todo o excesso de água vai estar dentro da comadre. Ou se o paciente não tem essa disponibilidade, você lava ele mesmo ali com a fralda, né? Deixa ele com a fralda, porque a fralda ela puxa um pouco, faz a absorvência. Ou, meu filho, se não tiver jeito, molha a cama mesmo. Pode molhar a cama. Daí a gente seca, depois vai puxando ali com os lençóis que estavam sujos, a gente puxa e já tira o excesso da água. A professora vai molhar o chão inteiro? Vai, mas tem equipe da limpeza para isso, eles dão suporte pra gente. Tá? Ali a intenção de todo mundo que está trabalhando no hospital é favorecer medida de conforto para o paciente. Tá? Às vezes elas reclamam um pouquinho, o pessoal da limpeza dá uma reclamadinha, mas o mundo é feito de pessoas, né? Depois você vai trocar a compressa que você fez a lavagem e vai lateralizar o seu paciente, né? Vai lavar e enxaguar pescoço, região posterior, que é aqui, né, as costas, o dorso, vai lavar toda a região glútea e vai lavar ali o períneo posterior, tá? Depois você troca a água da bacia, né? E essa troca de água é sempre que for necessário. Tá saindo ali a compressa, tá vindo muito suja, troca a água, né? Até a compressa vir ali com um aspecto mais limpo quando você passa no paciente. Você faz tudo isso preservando a intimidade do paciente, tá? Descobrindo apenas a parte que você vai lavar e sem... E se em condições, você vai solicitar para o paciente para que ele mesmo realize as higienes da parte íntima, tá? Quando ele estiver em condições ali. Então, vamos lá. É uma mulher. Aí você vai deixar a mulher pelada na cama, sendo que você ainda está lavando a cabeça? Né? Você pode deixar ali a roupa facilitando para ser retirada do corpo, mas nunca expondo a paciente inteira, tá? Você tira só até onde vai. O homem, no caso, você deixa ele com uma compressa ali em cima da parte íntima, né? E você vai lavando tudo e só tira ali a cobertura da parte íntima quando você for fazer ali alguma manobra de higiene. E se o paciente conseguir, ele pode fazer sozinho, a gente só vai auxiliando, jogando água, tá? E às vezes o paciente fala, joga mais, ou então, joga menos, não sei o que, fica naquela. Depois você tem que hidratar o dorso, né? E os pontos de apoio com hidratante padronizado ou de uso do paciente. O ideal, dentro das unidades hospitalares, ontem até a Mari me perguntou, para que eles pedem óleo? O ideal é que essa hidratação seja feita com óleo. Ou, se o paciente não gostar de óleo, você faz ela com creme, mas esse creme vai estar potencializado com óleo. A gente joga óleo dentro do creme, né, para que faça ali uma hidratação. Esse paciente vai ficar deitado. Aquele tecido do colchão, ele é quente, né? E aquele atrito do quente com a pele que está ali em constante contato, ele vai favorecer uma lesão ou uma ferida, né, que a gente viu ontem o conceito de ferida. Ele vai favorecer uma lesão por pressão. Então você vai acabar ali desenvolvendo no paciente uma úlcera ou escara, que agora mudou de nome, é lesão por pressão. Então a hidratação é imprescindível, tá? Eu aconselho hidratação com ácido graxo, que é a base de óleo, de preferência o óleo de girassol, né? Não tendo óleo de girassol, a gente trabalha com óleo mineral. Se não tem nenhum dos dois, ou o paciente não gosta e só quer ali o hidratante, você trabalha só com hidratante. Mas sempre tentando convencer ele de mudar, né, para o óleo. Primeiro você vai iniciar a troca da roupa de cama logo depois do término da lavagem, né, da parte posterior do corpo do paciente. O paciente ainda vai estar lateralizado, então você já vem com um lençol limpo, empurrando o lençol para baixo, o mais próximo possível do paciente. Tá? E aí depois você vai aqui, ó, descobrir a lateral do colchão, né, com que já tá o antigo, o lençol antigo, descobre a lateral do colchão, faz a limpeza, né, da cama e já vem com um lençol novo. E nisso tem que ter uma outra pessoa segurando o paciente, caso ele não consiga virar de lado, tá? Vai ficar uma pessoa ali segurando. Caso a pessoa consiga virar, ele fica ali segurando, né, fica de ladinho e você vai fazendo tudo isso ali, limpando a cama e já colocando o lençol novo e empurrando o velho
mais perto dele. Se houver a necessidade de colocar a fralda também já vem nessa sequência. Você coloca a fralda embaixo. Depois, quando você conseguir posicionar tudo, você vira o paciente, né? Ele vai ficar em decúbito dorsal, né? As costas dele vai ficar pegando no colchão e ele vai virar para o outro lado. E você vai na sequência, né? Do outro lado, você puxa o lençol sujo, faz a limpeza da outra lateral da cama e puxa o lençol limpo, que já vai vir puxando ali também a fralda, tá? E aí você posiciona o paciente e fecha a fralda da melhor maneira possível, tá? Eu gosto, se for um paciente acamado, de colocar um outro lençol para facilitar ali a movimentação, tá? Desse paciente. Então, eu coloco um lençol embaixo e mais um lençol para que eu possa segurar nas pontas, a equipe segura nas pontas e consiga fazer ali a mobilização do paciente durante todo o decorrer das outras horas do nosso plantão, porque a gente vai ter que ficar mudando esse paciente de posição, tá? Se for um paciente acamado, eu gosto de fazer assim. Agora, se é um paciente que consegue se movimentar e que só por algum motivo ele não está indo para o banheiro, por exemplo, quebrou a perna e está na tração, ele não pode levantar da cama para nada. Aí, né, eu não preciso ficar lá movimentando ele, porque ele mesmo se movimenta sozinho, ele só não pode sair da cama, tá? Ou um paciente que fez um pós-operatório e aí tá com dificuldade para deambular, para levantar, mas ela consegue se movimentar. Ela vai um pouquinho para um lado, ela vai um pouquinho para o outro, ela consegue ali tirar, quando ela sente que tá doendo as pernas, ela consegue movimentar a perna, quando ela sente que tá esquentando as costas, ela pede para colocar, né, um apoio atrás. Então é um paciente que consegue dizer o que está incomodando. Depois que a gente já trocou todo o lençol, né, a gente vai ali vestir o paciente e colocar em cima dele uma coxa ou um cobertor quando for necessário. E aí a gente posiciona também o paciente de uma maneira que fique confortável para ele. Vamos guardar todo o material que a gente utilizar, vamos recolher toda a roupa usada, né, tudo que foi ali retirado do paciente a gente joga dentro do hamper. Agora, a paciente estava de camisola, a camisola é dela, a gente dobra e deixa guardado. A toalha dela, a gente deixa lá com ela, tá? Tudo que for do paciente fica com ele e o que for nosso, a gente leva dentro do hamper. Toalhas, né? A política dos hospitais é de não deixar a toalha estendida dentro do banheiro e não estender toalha na cabeceira das camas. Então, a gente já pega a toalha que foi utilizada, dobra e guarda. Professora, mas vai ficar sujo. O acompanhante tem que trazer outra, tá? Todo dia, por isso que quando vai entrar roupa no hospital, a gente não pega assim roupa para uma semana, um mês. A menos que o paciente não mora na cidade. É um paciente que veio lá de Tarauacá com o seu acompanhante. Daí o acompanhante desce, lava a roupa na lavanderia do hospital, seca a roupa e volta já com a roupa limpa para guardar. Tá? Não fica roupa exposta lá não. E se ficar, né, a CCIH do hospital, que é o controle de infecção hospitalar, eles assinam advertência, fazem a enfermagem assinar advertência. Então, a gente fica ali sempre orientando com relação às roupas, para não deixar a roupa estendida na enfermaria, porque úmido é meio de cultura, tá? Então, a gente já dobra essas toalhas, entrega e solicita o acompanhante que ele leve para casa e traga uma limpa, né, no próximo horário. Depois você vai tirar as luvas e os aventais, você vai higienizar as suas mãos, né? E aí você vai anotar tudo no prontuário, tá? Antes disso, você já tem jogado, né, tudo que não serve mais ali para você lá dentro do expurgo. Daí você vai anotar tudo no prontuário. Depois, lá no prontuário, como é que você vai fazer? Você vai descrever o procedimento. Como que a gente descreve o procedimento? Primeiro, nós vamos checar a prescrição de enfermagem e vamos anotar todo o procedimento realizado, registrando o aspecto da pele e se teve alguma intercorrência, tá? Digamos que o paciente apresentou desconforto respiratório, tá? Aí você anota. Durante o banho, o paciente apresentou desconforto respiratório. Ou, durante o banho, o paciente ficou muito cansado, né? O paciente, minha filha, eu não aguento, eu tô cansado. Então, você relata. Paciente, segundo a informação escolhida com o paciente, apresentou cansaço durante o banho, porque o banho é um esforço. A gente sai do banho pingando,
Não é o paciente sair relaxado, mas a gente sai pingando. Movimenta para lá, movimenta para cá, puxa daqui, vai dali e bota água. E a gente tá com um avental, aquele avental, né, é um pouco quente. E agora tem uns que é totalmente plástico, tá? Então é muito quente. Aí o quarto fechado, a gente já desligou o ar-condicionado, abriu a janela, é bem desconfortável para a equipe. Depois, a gente faz a evolução de enfermagem. A evolução geralmente fica a critério do enfermeiro, porque ela vai estar relacionada com o cuidado que foi efetuado e as condições do paciente. Então, eu estava lá na prescrição de enfermagem, banho no leito. E aí você fez o banho no leito, aí o técnico vem e anota. Foi realizado o banho no leito às tantas horas sem intercorrência. Aí o enfermeiro vai lá e vai fazer a evolução dele, tá? Após o banho, o que foi que melhorou no paciente? O paciente está mais calmo, promoveu conforto, deu certo, né? Era essa a intenção do paciente relaxar e o paciente dormir? Então, favoreceu. Então, o enfermeiro vai lá e faz a anotação dele referente ao cuidado que foi efetuado e a resposta que esse paciente nos trouxe, tá? Se essa resposta foi favorável ou se essa resposta foi, né, diferenciada do que a gente estava esperando. Quais são os riscos, né? Risco de hipotermia, ou seja, queda abrupta na temperatura. Risco de instabilidade no padrão pulmonar, o paciente pode descompensar, tá? A saturação dele pode cair. E isso aqui, gente, é o que está acontecendo muito com o paciente COVID, por isso que os pacientes não podem levantar da cama para tomar banho, tá? O banho deles é lá no leito. Risco de instabilidade hemodinâmica, pressão cai, pressão sobe, frequência respiratória cai, frequência respiratória sobe, o paciente apresenta hipotermia, apresenta tremores, tem calafrios, então tudo isso pode acontecer durante um banho. Tem ali um risco de queda, e esse risco de queda é muito grande, por isso que a gente sempre vai de 2, tá? Beleza, Kleber. Tem risco ali de perda de artefatos, como por exemplo, a gente pode ali remover uma sonda, remover um catéter vascular, tá? Remover um dreno, disposicionar um tubo, tá? A gente pode fazer tudo isso dando um banho do paciente, um simples banho, se a gente não tiver cuidado, porque vira para lá, vai um monte de fio. Vira para cá, tem um monte de fio. Então, a gente presta atenção quais são os adornos que tem ali e vamos nos ajudando, tá? Para que não ocorra o desposicionamento de nenhum desses dispositivos. Então, a gente tem aqui, ó, né, um dispositivo que é utilizado, tá? Nos hospitais de grande centro. Eleva a cabeceira, Mari. A gente eleva a cabeceira e se o paciente estiver no suporte de oxigênio, a gente eleva também ali o suporte de oxigênio até estabilizar, tá? Mas o ideal é a gente elevar a cabeceira, que o paciente ali no decúbito dorsal, né, fica com dificuldade para respirar. Daí a gente eleva a cabeceira, aí descomprime ali a musculatura do diafragma e ele consegue fazer a troca gasosa novamente. Existe um carrinho, um dispositivo, né, que em cima dele tem uma sonda e na ponta a gente tem um chuveirinho, tá? Ele tem um reservatório aqui de água. Daqui a gente coloca sabão, no outro a gente coloca álcool para fazer a limpeza do colchão e no outro a gente coloca hidratante para hidratar o nosso paciente, tá? Aqui, ó, é o dispenser para água. E esse aqui é um descartável, um chuveiro portátil. A gente pendura ele lá no suporte de soro, ele tá cheinho de água e a gente vai fazendo ali a higiene do paciente no leito. Tá? Não é nada futurista, já tem em alguns grandes centros, em algumas unidades, tá? Aqui em Rio Branco tem um hospital que tem, mas eu não posso falar o nome porque não é ético. Mas já tem um hospital dispondo dessa técnica aqui em Rio Branco dentro das UTIs, tá? Para fazer ali a limpeza do paciente. Aqui, ó, a gente tem uma compressa já umedecida. Essa compressa umedecida com água e sabão... Tem, Cleber. Essa compressa aqui umedecida com água e sabão, né? Ela vem furadinha, você coloca a mão dentro. Funciona como se fosse aquelas buchas de banho, você coloca a mão dentro e ali vai fazendo a higiene do seu paciente. Vai trocando ela sempre que necessário. Aqui em Rio Branco eu ainda não vi,
Mas eu já vi em hospitais, né, Brasil afora, que dispõem dessa técnica aqui de utilização. Isso aqui facilita muito, porque sujou, a gente joga fora, sujou, joga fora, é descartável, o banho fica mais higiênico, né? A gente não manda de novo para a rouparia, para lavar, esterilizar e depois volta. Não, usou, jogou no lixo. Quais são as recomendações, né? Fazer interação com o paciente durante o procedimento, evitando conversas paralelas e principalmente, né, comentários deselegantes. Evite suas mãos frias, né? E preste atenção no toque ao corpo do paciente. Muita atenção, gente. Tome cuidado para que a água não atinja os ouvidos do seu paciente. E caso o paciente seja idoso, evite fricção muito forte. E hidrate a pele, né? Logo em seguida, pois a pele do idoso é mais ressecada devido à falta de oleosidade natural da pele. Então, já é ali, meu filho, um paciente idoso, você tasca-lhe óleo para cima, tá? Orienta ele com relação ao óleo mesmo. Esquece o hidratante, é óleo. A pele do paciente fica muito sensível, tá? E aí, eu não sei se você já viu, uma pele que tá ressecada, ela começa a descamar. E no idoso, ela abre fissura, tá? Na pele negra, ela forma ali aquela crosta cinzentada, né? Que a gente molha assim e ele sai. Já na pele do idoso, ele abre fissura mesmo, tá? A pele descama como se a pessoa tivesse pego muito sol. E nunca, em momento algum, jogue as roupas de cama do paciente no chão, tá? A gente não joga roupa no chão. Joga dentro do hamper. Sempre que for possível, né, o banho no leito deve ser frio. E também deve ser feito por 2 pessoas, tá? A gente sempre vai ali de dupla para fazer o banho no leito. Às vezes não tem condições, gente, não tem jeito. Daí a gente solicita a ajuda do acompanhante, mas para segurar o paciente. Vira para lá, vira para cá. Não para o acompanhante dar o banho, tá? É a enfermagem que dá o banho, o acompanhante fica ali para auxiliar. Mas, na maioria dos hospitais, o banho no leito é feito de duplas. Junta ali 2 pessoas, às vezes vem 3 pessoas para ajudar a dar o banho daquele paciente e depois cada um vai cuidar das suas atribuições. O banho no leito aqui, geralmente, a gente faz de dupla. Isso em qualquer hospital, tá? Tem essa conduta entre os profissionais. Durante o procedimento, a gente tem que observar quais são as condições da pele do paciente, tá? Quais são as saliências ósseas, por exemplo, escápula, né? Calcânio, como é que tá, cotovelo. Então, a gente observa ali as proeminências ósseas, né? Para ver se não tem ali nenhuma lesão por pressão dando início, tá? Para que a gente faça a prevenção da úlcera por pressão, tá? Ou lesão por pressão, da LP. Concluindo essa técnica, né? A técnica do banho do leito, ela possui um grande significado com relação à promoção de conforto, promoção de higiene e impacto direto no prognóstico do nosso paciente, ou seja, a melhora clínica dele. Tá? O paciente melhora, porque aquela coisa que eu falei para vocês, ele se sente vivo, hemodinamicamente estável, né? Porque as boas práticas da enfermagem estão relacionadas à técnica de prevenção contra situações de risco e potencialmente fatais para o nosso paciente. Então, a gente faz ali toda, né, a remoção dos micro-organismos que podem, de certa forma, afetar, né, o nosso paciente. Então, o banho no leito é uma técnica imprescindível para a melhora clínica do nosso paciente. Então, a gente rapidinho ali consegue favorecer medidas de conforto através de um banho. E às vezes, quando necessário, você dá 2 banhos no leito por dia. Vamos lá, o paciente está acamado e ele evacuou. E essa evacuação era com aspecto diarreico, né? De diarreia. Vocês já viram que sobe até na criança, né? Sobe e vaza tudo. No adulto também. Então, se acontecer isso, é outro banho. Porque você tem que trocar o lençol de baixo, tem que trocar o paciente, tem que dar logo outro banho, que facilita a tua vida, né? Porque do contrário, o paciente ele fica, tu fala assim, mas eu ainda estou sentindo o cheiro, ou se for um paciente que não se comunica, ele fica incomodado. Daí quando você faz ali uma bela de uma higiene que é comparada a outro banho, né, o paciente ele fica ali mais confortável. E vamos combinar, gente, não é fácil. Nós mulheres sabemos, né?
que não é legal. Por exemplo, quando a gente está num período menstrual, a gente coloca o absorvente, aí depois coloca a calcinha em cima, aí fica aquele sangue em contato com o absorvente. A gente sabe que a gente sente a necessidade de trocar o absorvente toda hora, né? Um adulto que evacuou na fralda ou que fez diurese na fralda é a mesma coisa. E às vezes nós, quando vamos fazer essa troca, a gente corre, né, para lavar. Mas é assim, é o exemplo mais assertivos que a gente tem, né, nos dias de hoje, assim, falar sobre essa questão, né, da menstruação, porque nós mulheres já temos ali esse contato e a gente sabe que é desconfortável, né? Já quando o paciente ele tá ali com as eliminações, né, fisiológicas na fralda, o ideal é que a gente pense assim, poxa, deve estar horrível para ele, né? Então vamos limpar aqui o máximo possível. Se houver necessidade de jogar água, às vezes a gente não tem lençol disponível, tá? Não tem mais lençol, mas aí a gente tenta, né, dar um jeito. Tem hospital que libera o paciente a trazer lençol de casa, tá? Mas a gente tem que dar um jeito de manter essa criatura limpa, porque ele sujo no leito não vai. Não vai. A pessoa fica incomodada e não dá certo, tá? E aí o serviço não flui. Então, minha gente, por hoje é só.